bom dia. Para a gente poder falar de estruturas de controle, né, que vai ser o tópico dessa aula, a gente vai começar com o tipo mais básico, que é o if, elif e else, né. Essa é a estrutura, né, do tipo if, elif, else, ou seja, se, né, ou caso contrário, né, caso se não, perdão, né, ou caso contrário, é uma forma da gente analisar condições para executar uma ação. Por exemplo, imagina que você queira executar uma ação apenas em um certo tempo, né? Ou seja, ou melhor, você quer executar uma ação 50 vezes. Aí você cria uma variável, né, x, uma variável qualquer, né, que vai estar sendo somada né, o tempo todo ali, um contador, digamos assim, né? Ou seja, executa uma ação agora, x mais 1, executa agora, x mais 1, executa agora, x mais 1. Quando o x chegar em 50, né, você quer que a ação pare. Então você pode utilizar a estrutura de controle se, né, para verificar isso. Ou seja, if x maior ou igual a 50, finaliza. Else, continua. Deu para entender? Para a gente verificar isso melhor, né, a gente vai criar uma estrutura de controle aqui, if else, né, bem simples, para a gente verificar isso na prática. Por exemplo, a gente coloca aqui, ó, x igual a 0. Vou até criar uma variável count, né, count igual a 0. Aí eu coloco aqui if count, na verdade, né, for menor do que 3, né, print tudo certo. Caso contrário, else print hello world, sei lá. Beleza. Faltou parênteses aqui, né? Beleza. O que vai acontecer aqui então, né? Ele vai definir, né, declarar, atribuir a variável count aqui o valor 0, depois vai analisar. É menor que 3? Sim. Então vai printar pra gente tudo certo, né? Printou aí tudo certo. Se eu colocar aqui agora 4, o que vai acontecer? Hello world, porque 4 é maior do que 3, né? Se a gente quisesse fazer que isso fosse printado várias vezes, a gente ia ter que utilizar uma estrutura de controle mais elaborada, ou for ou while, que faz com que aquelas nossas condições, né, sejam verificadas uma certa quantidade de vezes, né? Aqui isso roda apenas uma vez. Se eu colocar aqui, por exemplo, agora igual a 3, né, por exemplo, se eu definir 3, o que vai acontecer pra gente, né? Vai printar hello world também, né? Porque não é menor do que 3, é igual a 3. Só que se a gente não quiser printar quando for igual a 3, né? Por exemplo, se aqui tivesse escrito assim, é maior do que 3, né? E aqui é menor do que 3, né? Se eu fizesse isso, né, e rodasse, é maior do que 3, mas de fato não é maior do que 3, né? É igual a 3. Então a gente poderia colocar aqui, né, adicionar um elif, né? Uma estrutura elif que fala elif count, né, igual a 3, semelhante, na verdade, né? Quando a gente quer analisar, a gente usa dois iguais, que é semelhante. Se for para atribuir, a gente usa um igual. Você está declarando aquela variável. Se a gente quiser verificar, dois iguais significa semelhante, né? Se for semelhante a 3, a gente print. Dá um print aqui. É igual a 3. Se a gente rodar, aqui deu certo, é igual a 3. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, né, é falar sobre a estrutura if, elif e else, é o seguinte: o código ele vai entrar no meu if aqui, né, e executar. Se ele entrar nessa condição, se essa condição for verdadeira, ele para, ele não entra nas outras duas. Se ele não entrar no if, né, ou seja, a condição for falsa, ele entra no elif. Se a condição do elif for verdadeira, ele não entra no else. Porém, se nenhuma das duas forem verdadeiras, ele entra no else, que é o nosso caso contrário. Então, se eu fizesse isso aqui, ó,
if x maior, vamos definir primeiro x aqui, né? X igual a 7. Eu faço if x maior que 2, né? Print resultado 1, né? Resultado 1. Agora eu venho aqui e coloco if x maior do que 3, né? Eu coloco print resultado 2, por exemplo, né? Outras aspas. Copiar aqui e colar agora. Ctrl C, Ctrl V. Se aqui eu mudo para, ao invés de x maior do que 2, né? Eu coloco só 4. Por exemplo, 4, 5. E aqui eu só mudo o tipo de resultado, né? Resultado 4, resultado 3, por exemplo, né? Else print resultado 5. Faltam as aspas de novo. Beleza. Se eu colocar aqui então 1, né? O que vai acontecer? Resultado 5, que não é maior. Se eu voltar aqui para 7, o que vai acontecer agora pra gente? Resultado 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque x é maior que 2, é maior do que 3, é maior do que 4 e é maior do que 5. Então ele entrou em todos os ifs, né? Por isso que a gente utiliza o elif. Porque se uma condição for satisfeita, né, ele não precisa entrar em todos, tem que entrar apenas em uma. Com o elif, ele printa apenas o resultado 1. Se eu colocar aqui 3, ele printa apenas resultado 1, que é maior do que 2, né? Se eu colocar aqui 1, né, ele não vai printar nada. Se eu colocar aqui 6, aqui agora, mudar aqui para 8, por exemplo, né, ele printa ali apenas o resultado, vou colocar aqui agora 4. Ele printa ali agora apenas o resultado 5, né? Porque o nosso 3, ele não é maior do que 3, não é maior do que 8, não é maior que 4, não é maior que 5. Vamos colocar aqui então 4. Agora printa o resultado 2, porque ele é maior que 3. Se eu colocar 5 aqui, ó, note que ele não vai printar o resultado 2 e o resultado 3, né? Ele printa apenas o resultado 2, que é a primeira condição satisfeita, entendeu? Então, o uso da estrutura if, elif e else, né, é bastante importante aí. Como prática, né, forma de vocês praticarem, eu vou deixar um projeto para vocês fazerem agora, né, que é o seguinte, é o projeto de nota de alunos, né. O que vocês irão fazer? Vocês irão construir um código que vai receber uma nota de um aluno, né, de 1 até 10, né. Não precisa verificar se a nota está de 1 até 10, né, só recebe uma nota mesmo e depois coloca, né. Você quer ver o seguinte, se a nota for maior do que 9, printa que o aluno está no quadro de honra. Se a nota for maior do que 7, simplesmente está aprovado, ou seja, 9.5, quadro de honra. 8.9, aprovado. Se a nota for maior do que 5, né, ele está de recuperação, ou seja, se estiver entre 5 e 6, ele está em recuperação, né. Se, na verdade, entre 5 e 7, né, se 7 que é aprovado, significa que se for abaixo de 7, né, porém maior do que 5, recuperação. Se for maior do que 3, recuperação em trabalho, ou seja, né, menor do que 5, recuperação em trabalho. E se a nota for menor do que 3, aí o aluno está reprovado. Recapitulando então, né, vou escrever aqui em Markdown. O que a gente vai fazer aqui então? Receber nota, né? Recebe nota. Se maior que 9, né? Quadro de honra. Se maior que 7, né? Maior que 7 e menor que 9, né? Aprovado. Se maior que 5 e menor que 7, recuperação. Se maior que 3 e menor que 5, então trabalho mais recuperação. Se menor que 3, né, aí reprovado, não tem jeito. Beleza? É isso que vocês têm que fazer. Note que no próximo vídeo, né, eu vou deixar o vídeo de solução aqui, mas vocês vão ver que tem várias formas de fazer isso, né? A forma que eu vou fazer é uma forma mais enxuta, né? Por exemplo, talvez algumas pessoas prefiram utilizar, por exemplo, se maior que 7, menor que 9, vocês vão ver que não vai ser preciso, né, falar,
é maior do que 7 e menor do que 9. Porque no caso do if ele else, se ele entrar aqui, né, se ele não atender essa condição de maior do que 9, ele já vai ser maior do que 7, né? Ou seja, vai ser menor do que 9 no caso. Então você só precisa verificar se é maior do que 7. No próximo vídeo, né, fazendo isso aqui vai ficar mais fácil. Mas tentem fazer primeiro antes de assistir a solução. Muito obrigado e até a próxima.